Querido amigo, hoje concluímos os estudos na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Nós estudamos Colossenses 4, 15, 16, 17 e 18. Paulo chegou ao final da sua carta. Ao despedir-se dos Colossenses, por fim, o apóstolo enviou suas próprias saudações, escritas com amor, por sua própria mão, desejando sobre eles a graça de Deus. A pergunta que se faz ainda é: será que teremos alguma lição para aprendermos nessas palavras finais? Querido amigo, certamente sim é a nossa resposta. Por quê? Porque Paulo já tinha dito anteriormente: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Certamente você também deve ter lembrança daquilo que o apóstolo disse a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ora, diante dessas afirmações e com empenho, certamente extrairemos lições importantes para as nossas vidas nesse texto final de Colossenses. Embora Deus possa revelar-se a si mesmo diretamente, sem um intermediário, veja só, às vezes Ele é tão gracioso que escolhe fazer-se conhecido através de nós cristãos. Nesses versos, percebemos que Deus se revelou através de cristãos selecionados, escolhidos, dando-lhes plena liberdade para usar a sua inteligência e os métodos que Ele mesmo colocou à disposição desses cristãos. Paulo, então, foi um instrumento nas mãos de Deus e, assim, ao escrever as cartas para a maioria das igrejas neotestamentárias que constam no nosso cânon, certamente ele escreveu da maneira que Deus lhe deu de sabedoria, mas com certeza ele escreveu outras cartas que, segundo a direção divina, não foram selecionadas para compor o cânon bíblico. Pelas palavras desses versos, parece-nos que Paulo escreveu duas cartas. Uma para os Colossenses e outra para os cristãos de Laodiceia. Cada uma das cartas Paulo escreveu com a intenção de serem complementares. Os Colossenses precisavam saber o que ele tinha escrito aos Laodicenses e os Laodicenses deveriam saber o que ele tinha escrito aos Colossenses. Com isso, as duas comunidades deveriam se relacionar, deveriam trocar informações e impressões sobre o que tinham recebido. A lição, então, que aprendemos é que o conhecimento de Deus se dá através da comunhão e do relacionamento humano, do relacionamento cristão. E as implicações dessa verdade são pelo menos duas. Não há lugar para o orgulho de alguém ser o único detentor de revelações especiais. Mas, por outro lado, não há lugar para a desarmonia, para a desunião ou para a divisão no corpo de Cristo. Considerando a possibilidade, como alguns estudiosos consideram, dessa carta aos Laodicenses ser uma cópia da carta que identificamos como a carta aos Efésios, que foi uma carta circular, que certamente foi escrita e copiada para as diversas comunidades da Ásia, não é demais pensar que as duas cartas aos Colossenses e aos Efésios são as cartas complementares que deveriam ser lidas pelas duas comunidades. Na carta que denominamos aos Efésios, Paulo destaca a igreja como corpo de Cristo. E nessa carta aos Colossenses, Paulo destaca Cristo como cabeça da igreja. Portanto, são cartas complementares. Se essa ideia é procedente, fica claro que as duas comunidades necessitavam uma da outra para ter o ensino completo do apóstolo Paulo, que revelava o mistério de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Em resumo, conforme lemos na carta aos Efésios, esse intercâmbio, essa mutualidade tinha uma razão de ser. Veja lá em Efésios 3,18, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Sim, o que podemos conhecer de Deus, do seu amor manifestado em Jesus Cristo em nosso favor, nós devemos compreender com todos os santos. Querido amigo, diante dessa primeira grande lição que aprendemos nesses versos finais, que enfatiza a maravilha da unidade e a beleza da mutualidade,
com certeza, podemos ver o carinho, o cuidado e a estratégia apostólica fazendo com que as duas comunidades se relacionassem de modo específico. E com essas colocações podemos considerar como um título adequado para esses versos a seguinte expressão: o serviço cristão abnegado. A situação da igreja no primeiro século era bem diferente da igreja dos nossos dias. Hoje, nos reunimos em templos suntuosos. As propriedades das igrejas incluem edifícios de educação religiosa, estacionamento, pátio para atividades infantis, quadra poliesportiva, escritórios, salas para o departamento técnico de gravação, filmagem, salas de atendimento, salões menores para casais, jovens, adolescentes, espaço para cantina, enfim. Nos primeiros séculos do cristianismo, não se conhecia essa estrutura que vemos e temos hoje. Até o século III, não se construíam templos. Naqueles dias, as comunidades cristãs se reuniam nas casas dos líderes da própria igreja. Temos o relato e o exemplo de igrejas que se reuniam em algumas casas, por exemplo, na casa de Maria, mãe de João Marcos, na casa de Lídia, na casa onde Paulo ressuscitou Eutico, na casa alugada por Paulo enquanto ele estava preso em Roma, na casa de Áquila e Priscila, na casa de Nereu e da sua irmã Olimpas, na casa de Filemão, enfim. A igreja se reunia nas casas. Nos primeiros séculos, igreja e casa faziam parte da mesma estrutura do cristianismo. Mesmo em cidades não visitadas pelos apóstolos, surgiam igrejas que funcionavam nas casas dos que se convertiam através dos seus discípulos, como, por exemplo, a igreja em Laodiceia, que se reunia na casa de uma irmã chamada Ninfa. Veja o versículo 15. Então, depois das diversas saudações dos que estavam com Paulo na casa alugada, onde ele estava preso em Roma, o apóstolo agora envia saudações aos irmãos que receberiam a sua carta, saudações pessoais. Nessas saudações enviadas, percebe-se a motivação de Paulo em ver aqueles irmãos crescerem e se solidificarem em Jesus Cristo. Que, preocupado com as heresias que atacavam as primeiras comunidades cristãs, como, por exemplo, em Laodiceia e Colossos e Hierápolis, Paulo demonstra nessas notas finais um profundo amor e um serviço abnegado, um serviço extremo para com esses cristãos ao escrever para eles, mesmo estando preso. Ao encerrar essa carta, Paulo mostrou através de atitudes simples o quanto ele estava interessado pelo bem-estar da igreja como um todo. Ao mencionar e destacar o amor abnegado de Ninfa e de Filemão e de sua família, que cederam suas casas para receberem as comunidades cristãs, e também pelo seu próprio exemplo de estrategicamente escrever para as duas comunidades, Paulo nos desafia e nos encoraja a agirmos da mesma maneira. Por isso, em resumo, nesses versos 15, 16, 17 e 18, é possível entendermos esse desafio. Todo cristão evidencia o senhorio de Cristo em sua vida ao demonstrar um serviço ministerial abnegado em favor dos seus irmãos. Eu repito essa frase, que é a síntese dos versículos 15 a 18 do capítulo 4 de Colossenses. Todo cristão evidencia o senhorio de Cristo em sua vida ao demonstrar um serviço ministerial abnegado em favor dos seus irmãos. E nesses versos nós encontramos 5 características marcantes do serviço cristão abnegado. Primeira característica. Antes de olharmos para a primeira característica, vamos ler o texto da palavra de Deus. E uma vez lida essa epístola perante vós, diz o versículo 16, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodicenses e a dos de Laodiceia, a carta que eu escrevi para Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Versículo 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprirdes.
E versículo 18, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Muito bem, agora sim podemos ver essas 5 características que são marcas de um serviço cristão abnegado. A primeira característica, em primeiro lugar, aparece o serviço cristão abnegado, é percebido, acontece através do lar. Veja o versículo 15. Nós já mencionamos, mas valeria a pena e vale a pena repetirmos. As primeiras igrejas cristãs, conforme vimos anteriormente, tinham como base para suas reuniões as casas dos que se dispunham a hospedar a comunidade. Ninfa, que hospedava em sua casa uma igreja lá de Laodiceia, é um personagem desconhecido no Novo Testamento. Mas por essa palavra de Paulo, sabemos que era uma cristã que prestava um serviço abnegado em favor da igreja. O amor abnegado também foi visto na disponibilidade de Filemão, que também hospedava em sua casa a igreja dos Colossenses. Querido amigo, esse amor abnegado, visto na casa de Filemão, visto no chefe desta família, foi confirmado pelo envolvimento ministerial da sua esposa Áfia e foi comprovado também no serviço que Arquipo, provavelmente o pastor da igreja, filho de Filemão, prestava àquela comunidade, provavelmente como pastor, como obreiro responsável por aquela igreja. Nos exemplos de Ninfa, de Filemão, com certeza, nós temos desafios para colocarmos as nossas vidas à disposição dos nossos irmãos, para colocarmos os nossos bens em favor do cristianismo, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado e glorificado. Mas vale a pena destacar o fato de que Paulo menciona Ninfa, e ela é uma mulher, e ela hospedou a igreja em sua casa. Ora, isso demonstra que logo no início do cristianismo, a valorização da mulher foi sempre tida em alta conta. Por exemplo, Maria, mãe do João Marcos, Ninfa, Lídia, Cloe, Febe, Evódia, Sintique, Priscila, Cláudia. Irmãos, pensem, são várias e várias senhoras, várias e várias cristãs, além daquelas que nós não conhecemos os seus nomes, mencionadas por Lucas lá em Lucas 8, 1 a 3, que sustentaram o ministério do Senhor Jesus, são irmãs que se disponibilizaram para servir o cristianismo. O cristianismo, então, sempre teve nas irmãs, nas mulheres, uma forma de progredir, de expansão. Hoje, ainda temos em muitas comunidades, em muitas denominações, problemas com relação ao serviço das irmãs. Será que esse é o princípio do cristianismo? Em Gálatas 3:28, Paulo diz que em Cristo não há homem ou mulher. Todos somos iguais em Jesus Cristo. Que possamos valorizar as irmãs, fazendo delas cooperadoras na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Em segundo lugar, o serviço cristão abnegado acontece através da comunicação. Veja o versículo 16. O mundo tem avançado muito nessa área. Temos telefone, vídeos, internet, as videoconferências, temos o Palm, temos laptops, temos e-mails, temos Orkut, temos blog, agora Twitter, enfim. Qual é a maneira que nós usamos para comunicar o Evangelho, para nos comunicarmos entre nós cristãos? A igreja em Laodiceia era uma preocupação do apóstolo Paulo e tinha recebido 2 cartas. De Paulo, talvez uma carta que foi perdida, ou é a carta de Efésios, como nós já mencionamos, e uma outra carta, essas dos Colossenses, que deveria ser lida pela igreja de Laodiceia.
Mas interessante que a igreja de Laodiceia também recebeu uma carta, sabe de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Apocalipse 3, 14 a 22. Então, essa era a maneira de se comunicar com as igrejas. Apóstolos, líderes e o próprio Senhor Jesus Cristo comunicando-se com aqueles irmãos, mostrando então que um serviço cristão abnegado acontece através da comunicação. A pergunta é se temos usado os recursos que o mundo tem nos oferecido nessa área de comunicação para proclamarmos o Evangelho e para nos edificarmos mutuamente. Pense consigo mesmo diante de Deus e veja como você tem usado esses recursos que a tecnologia tem colocado à sua disposição. Em terceiro lugar, o serviço cristão abnegado acontece através do encorajamento. Arquipo provavelmente era filho de Filemão, a família que hospedava em sua casa a igreja dos Colossenses. E Arquipo tinha um chamado ministerial dado pelo Senhor e já tinha colocado em ação algumas partes desse ministério, talvez em circunstâncias difíceis. Arquipo provavelmente era jovem, estaria abalado diante das dificuldades ministeriais. Assim como aconteceu com João Marcos, com Timóteo, por isso Paulo o encorajou a cumprir o seu ministério. Então o encorajamento faz parte desse serviço cristão abnegado. Mas em quarto lugar, o serviço cristão abnegado acontece através do exemplo pessoal. Veja o versículo 18. Paulo se colocou como exemplo para os colossenses. Ele assinou pessoalmente a carta, estimulando-os ao testemunho por seu exemplo de abnegação. Paulo, humildemente, diante das suas circunstâncias, pede comunhão, pede interesse, pede oração em seu próprio favor. Paulo, altruisticamente, mesmo estando preso, demonstrando apreço e amor pelos colossenses, pede que eles se lembrem do seu estado de prisioneiro por causa do Evangelho e pede que orem por ele. Por isso, em quinto e último lugar, o serviço cristão abnegado acontece no desejo do melhor pelos irmãos. E o que é melhor desejar para outros irmãos que não a graça de Deus? A graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida, diz o salmista. E esse era o desejo de Paulo para os cristãos colossenses. E certamente esse é o desejo que todos nós devemos ter uns para com os outros. Paulo, ao pedir que Deus abençoasse com a sua graça, pediu a graça divina para todos, pois é em conjunto com os nossos irmãos que podemos experimentar de fato a graça divina. Querido amigo, como é que temos usado as circunstâncias em favor do Evangelho? Temos evidenciado o senhorio de Cristo servindo espontaneamente? Que o Espírito Santo nos faça servir abnegadamente a Deus, à igreja e ao mundo. Muito bem, nesse final de programa vale a pena considerarmos esse texto destacando a questão ministerial para recordarmos todo o seu ensino. A consolidação do serviço pessoal é um fator que vai marcar a nossa vida. A minha oração é que o Senhor te dê condições de consolidar o seu serviço ministerial, como Paulo fez e um dia disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que o Senhor, querido amigo, te abençoe. E eu espero encontrá-lo no programa que vem, quando iniciaremos os nossos estudos nos livros proféticos a partir do profeta Isaías. Um grande abraço e até lá.